Quais são as 3 peneiras? Primeira peneira é a peneira da verdade. Quando você for falar alguma coisa, isso é verdade? E tem gente que chega e fala assim: vem cá, está sabendo da última? O que é? É sobre a vizinha. Mas o que você me falar é verdade? É verdade. E pode ser verdade. Ninguém está isento de cometer erro. Nós somos fracos, a nossa carne é fraca. Então muita coisa é verdade. Então o que você vai dizer é verdade? Então peraí. Então passou pela primeira peneira. Qual é a primeira peneira? Verdade. Aí você joga na segunda peneira. Qual é a segunda? Necessidade. O que você vai me contar é verdade? Mas é necessário que você me conte? É uma coisa que precisa ser contada? Porque é um babado. Você vai ver o que vai virar Divinópolis. Então passou pela primeira, que é a peneira da verdade. Passou pela segunda, que é a peneira da... Aí você coloca o que você vai falar na terceira peneira, que é a peneira da caridade. É verdade? Você quer mesmo falar? Terceira peneira. Se alguém fosse falar isso de você, você gostaria? Se você gostaria, pode falar. Se você não gostaria, não passou na terceira, não fale. A maioria de gente que fala demais não quer saber se é verdade ou mentira, fala porque ouviu, não tem necessidade nenhuma de contar, fala porque está acostumado e não tem um pingo de caridade. O interesse é ferir o outro. Então vamos aprender quais são as 3 peneiras para que nós possamos pensar primeiro e falar depois. Primeira peneira. O que você vai contar é verdade? Não é porque você escutou que é verdade, não. Tem muita fofoca por aí. Procure saber se é verdade. Segunda peneira. Necessidade. É preciso você falar isso? Tem que falar. É uma coisa que acrescenta a vida das outras pessoas. Terceira peneira. Caridade. É o amor. Você gostaria que alguém falasse isso de você? Se passar pelas 3, fale. Se não passar por uma das 3, não diga. É conversa fútil. Verdade, necessidade, caridade. Cito para você 2 versículos bíblicos de Provérbios. Provérbios 16, versículo 23. Fala e você repete. A mente do sábio instrui a sua boca. E acrescenta entendimento e conhecimento às suas palavras. Provérbio 16, 23. Olha que interessante. A mente do sábio instrui a sua... O que a Bíblia está me ensinando? Padre Christian, se você quer ter palavras de entendimento e conhecimento, pense para falar. Não fale para pensar. Se um sábio é aquele que pensa para falar, o tolo é aquele que fala sem. Provérbios 15, 7. Repita. Os lábios do sábio falam com entendimento. Não é assim o coração do tolo. Quando eu li esse versículo no original, ele está escrito que os lábios do sábio, antes de falar, eles peneiram. Está escrito verbo é esse, peneirar. Antes de você falar alguma coisa, peneire. É verdade? Eu tenho necessidade? Onde fica a caridade? Mateus 12, 36 ao 37. Repita. Só para nós aqui. E você que me acompanha em casa. Só para nós. Fala para quem está do seu lado, você que está assistindo aí também. Você será salvo
ou condenado pelas tuas palavras. Fala isso aí. Gente, olha para o padre e responda em voz alta. Isso é sério ou não é? Gente, isso é muito sério. Jesus está dizendo em Mateus 12, 36 ao 37, que a nossa salvação está na ponta da nossa língua. E eu leio na Bíblia: no dia do julgamento, quando você morrer e se apresentar perante o Criador, no dia do julgamento, todos, sem exceção, devem prestar contas de cada palavra inútil que tiverem falado, porque serás justificado ou condenado de acordo com as suas palavras. Foi Jesus quem disse isso. Leia lá na sua Bíblia, Mateus 12, versículo 36 ao 37. E eu quero jogar uma pergunta para você, e não tenha vergonha de pensar. Ninguém ainda consegue ler o pensamento. Qual é o conteúdo das suas conversas? Você conversa mais de quê? Quando você reúne com a sua turma, sempre tem uma turma, né? Quando você reúne com a sua turma, quando você está no seu trabalho, quando você está com a sua namorada, quando você está com os seus colegas, o que faz parte dos seus diálogos? Ah, mas esse padre, ele quer que a gente fique falando de Bíblia. Quem que está falando de Bíblia aqui? Tem muito assunto saudável, salutar, que engrandece o outro. Assuntos até sobre filme, futebol, literatura. Tem assuntos mil. Mas hoje, infelizmente, 4 assuntos é aquilo que as pessoas mais têm falado. Primeiro assunto: dinheiro. Tem gente que só conversa sobre ou a conta da cara, ou eu quero comprar isso, ou eu quero vender aquilo, eu tenho que ter mais dinheiro, e a vida está apertada, é luz, é água, é dinheiro, dinheiro. Tem gente que só fala de coisas materiais. Segunda conversa que mais tem: falar da vida dos outros. Deixa eu cuidar da minha saúde, porque da minha vida já tem muita gente cuidando. Então cuidado se você tem falado de pessoas, se você tem falado daquilo que não lhe diz respeito. E olha para cá, se alguém chegar perto de você falando muito de uma pessoa, tenha certeza, ela tem inveja desta pessoa. Quem fala demais de alguém é invejosa. Como ela não é o que o outro é, não faz o que o outro faz e não tem o que o outro tem, qual que é a tendência? Chicotear. É a única arma que ele tem, não pode fazer mais nada. Então cuidado. Terceiro assunto mais falado: coisas fúteis, que não tem importância nenhuma. Você assistiu o BBB? Quem entrou, quem saiu? Fazenda, quem subiu, quem desceu? Gente, tem gente que não tem um assunto, só conversa de coisa fútil. Quarto assunto: conversa pornográfica. Tem gente que só fala de imoralidade. Tem gente que só pensa naquilo, e só fala naquilo, e só vê aquilo. Você já viu pessoa que só pensa bobagem? Você fala uma coisa, você faz um gesto, não tem gente assim? Esse é o conteúdo da conversa. Agora eu vou te lançar uma outra pergunta. Se as conversas que você tem ouvido não te agradam, que tipo de gente você procura andar? Pessoa que te acrescenta ou que te diminui? Pessoa que soma ou divide? Pessoa que te torna pessoa ou que quer que você esteja no meio dos porcos como filho pródigo? Ouça a si mesmo e descobrirá o quão espiritual ou mundano você é. Isso é para tirar o sono. Ouça aquilo que sai da sua boca. Preste atenção no conteúdo da sua conversa, e você verá o quão mundano ou espiritual
você é. Português é uma festa. Sabe que um senhor muito culto chegou num lugar, numa aldeia, e tinha alfaiataria Águia de Ouro. Aí ele, que lindo! Deve costurar belíssimamente. Ele entrou, falou, eu quero fazer um terno. Vai tentar isso, vou tirar as medidas. Falou assim, que coisa, uma alfaiataria com esse nome, Águia de Ouro. O alfaiate, acho que nem para ele sabe costurar. Aí tirou a medida mais ou menos, tem um cuspida no pote. Falou assim, meu senhor, eu não iria falar, mas como sou muito culto, tenho obrigação. A placa do seu estabelecimento está escrita errado. Errado? Vamos lá fora ver. Não estou vendo erro. Meu filho, Águia de Ouro, está faltando o acento no A. Não, sou, não é Águia de Ouro não, é agulha de ouro. Tadinho. É agulha. Olha, português não é fácil. Nós que falamos português, se não vigiarmos é cada erro. Imagina estrangeiro para aprender português. Eles dizem que é uma das línguas mais... Cuidado, meu irmão, com a sua língua. Quem fala demais, tá bom dia ao cavalo. Quem fala o que quer... Tinha um homem no ponto de ônibus. Aí toda manhã passava um cara num carrão e gritava, ô corno! Ô cornão! Ele olhava assim, mas que, tá chamando quem de corno, hein? A semana toda o cara passou, ô corno! Ô cornão! Ele chegou em casa sexta-feira, pé da vida. Falou, ó, tô falando que você tá fazendo nada não, mas você abre teu olho. Abre teu olho, porque o homem que é macho, ele perde a cabeça e mata. Eu estou no ponto de ônibus, e tem um homem passando e gritando, ô cornão, ô corno, eu estou, ô bem, só você que está no ponto? Isso é um homem que não trabalha, só, é um vagabundo desocupado. Ele fica passando no ponto de ônibus e fala isso para todo mundo lá. Ah, então você me consolou. Deve ser isso mesmo. Porque não sou eu que estou no ponto, não. Amanhã eu não vou ligar não. No outro dia ele está no ponto, passa um homem. Ô corno, safado, fofoqueiro. Além de ser corno, fofoqueiro. Alô, caiu? Tem uns que demorou aí. Gente, o que sai da nossa boca é aquilo que nós estamos pedindo que aconteça. Guarda isso. Eu conto esses casos para você guardar. Guarde isso. Tem gente que põe na cabeça uma coisa e ninguém tira. E ela começa a falar. E começa a falar. E começa a falar. E sua palavra está atraindo para ela coisas que ela não deseja. Você recebe aquilo que você fala. Eu recebo aquilo que eu falo. Diga. Amém? Então tome cuidado com aquilo que você tem falado. Tinha duas garças bonitas. Elas pousaram num terreno e tinha uma tartaruga. A tartaruga. Aí as garças ficaram olhando aqui. O que é isso, gente? Coisa horrorosa. Aí a garça olhou e falou assim, o que é isso, tartaruga? Você está com o oi para fora? Pelo amor de Deus, eu tive um sonho que eu voava. Mas eu sei que eu nunca vou voar. Mas vocês duas podiam voar comigo. Aí as garças olharam e falaram assim, mas como que nós vamos voar com a tartaruga? Ela falou assim, eu já sonhei. Está vendo esse toquinho aqui? Uma pega de um lado, outra pega do outro, e eu mordo no meio. E vocês voam, eu vou... Depois vocês... Você é inteligente, hein? Então tá bom. Segura o toquinho aí. Pode voar? Aham. Aí as garças, ó, e ela lá. Quando foi passando em cima de uma escola, tinha uma menina brincando de bambolê, ela olhou e falou assim, nó,
Mas que coisa ridícula! Uma tartaruga mordendo um pau, carregando por 2 garças. O mundo está acabando mesmo. Eu nunca vi coisa tão ridícula. A tartaruga não suporta ofensa, porque com ela falou, leva na hora. Ela é do tipo de gente que não leva desaforo para casa. Tem gente assim? Ela abriu a boca e falou assim: você não entende nada. Morreu. Por que a tartaruga morreu? Por que ela morreu? Porque ela não pensou antes de falar. Se ela pensasse, ela não tinha falado nada. Deixa criticar. Tem muita gente que está arrebentando vida fora, não está parecendo a tartaruga? Fala sem pensar e você acaba caindo e se espatifando. Precisamos colocar a nossa boca à disposição de Deus. Fale isso. Precisamos